Caros alunos, agora vamos falar sobre avaliação educacional, né? E é um tema que surgem muitas especulações a respeito, e às vezes as pessoas pensam que o maior problema da escola é a avaliação, e às vezes não é, né? Às vezes é porque eu não entendo a importância do planejamento, às vezes é porque eu não defini um bom currículo, ou que eu não aplico um bom método para trabalhar a aprendizagem dos alunos. Mas vamos à avaliação educacional. Nós vamos trabalhar nesta aula dois tipos de avaliação, duas dimensões avaliativas importantes para que o gestor escolar oriente seu trabalho. Uma é a avaliação da aprendizagem e a outra é a avaliação externa, ou as avaliações externas, a que nós somos submetidos constantemente, anualmente, né, pelo governo federal ou por outros organismos. Mas a avaliação educacional, nessas duas pernas que ela tem, ela já nos proporciona assim, muita reflexão e vai gerar para nós muito trabalho, muita reflexão pedagógica. Bem, eu gostaria que vocês observassem essa primeira charge que eu trouxe. Fala, né, sobre tempo escolar. Então, a aluna está fazendo uma prova, né, e está fazendo uma prova e refletindo sobre outras coisas em relação a essa prova, fórmulas, pegadinhas para lembrar. De tanto pensar, acabou o tempo e ela não fez a prova. Será que aprendemos no mesmo tempo? Será que o tempo é um empecilho na escola para que a gente possa fazer com que as aprendizagens se efetivem? A outra charge que eu trago é sobre os instrumentos avaliativos apropriados, né? Tem uma outra personagem aí, com uma prova na mão, perguntando o que é que o autor do problema quer fazer com 60 melões, né? Às vezes a gente vai elaborar problemas e a gente não tem a coerência, né, para elaborar esses problemas ou instrumento avaliativo. Eu me lembro que quando eu era professora de matemática, né, na rede estadual de ensino, eu perguntei para o aluno assim, dê exemplo de um conjunto vazio, que hoje nem se trabalha mais isso na matemática, né? E o aluno disse assim, o conjunto da cidade operária. Naquela época, a cidade operária era um conjunto habitacional que tinha sido construído, mas que não morava ninguém, era um conjunto fantasma. E todo mundo ficava apelando para o governo, por que não colocam as pessoas logo nas casas? E ele disse, bem, um conjunto vazio é o conjunto habitacional da cidade operária. E eu não posso dizer que ele não estava certo, não tinha ninguém lá naquele conjunto, né? Então, a forma como perguntamos, a forma como eles respondem, né, o erro nem sempre é um erro. É uma hipótese, é alguma coisa que você está construindo, né, numa sequência de raciocínios que pode até ser muito lógico. Às vezes, não é o que esperamos, né? Mas às vezes é o que o aluno pode dar e que isso, a resposta dele é importante para a gente retomar o nosso trabalho. Outra charge importante que eu trouxe é sobre como nós tratamos todos iguais quando somos diferentes. E um dos problemas da avaliação é isso, os mesmos instrumentos para todos, e nós aprendemos de forma diferente. Então, nessa charge aí, né, o exercício, né, a atividade que o professor está propondo para os animais é que eles subam numa árvore. Como é que o elefante vai subir numa árvore? Né? Como é que o peixinho vai subir numa árvore? Então, a gente tem que observar que dependendo da minha turma e do meu conjunto de alunos e da forma como os meus alunos aprendem, eu tenho que variar os meus instrumentos avaliativos. Isso tudo nós estamos falando de avaliação da aprendizagem. Nós falamos que o método parte da prática social, a gente problematiza, instrumentaliza esse aluno com os conhecimentos que ele precisa, com as pesquisas, para que ele mude de ideia sobre aquilo que ele pensava antes. Quando isso acontece, esse estalo que acontece é a catarse, e aí a gente tem que submeter esse aluno a uma síntese.
mas não é uma única síntese nem a mesma para todos. Às vezes a gente pode propor atividades coletivas, atividades individuais, atividades reflexivas, atividades que ele tenha que identificar o certo, o que é mais correto ou não. Então, a gente pode utilizar vários instrumentos avaliativos. E essa avaliação escolar me gera indicadores, né? E eu, como gestor escolar, né, eu preciso estar atento aos indicadores da minha escola. Então, um quantitativo enorme de notas baixas, né, um quantitativo enorme de evasão, tem que me significar alguma coisa, que o processo não está bem de alguma forma. Não é só eu identificar, você está com nota baixa. Não, a nota baixa dele é a nossa nota baixa. Né? Então, é o trabalho de um coletivo que está sendo ali avaliado, que está sendo ali observado. E que nós temos que ver que antes que chegue o ano letivo, que chegue o final do ano letivo, nós precisamos intervir para que o índice de reprovação não seja tão alto, para que as aprendizagens não vão sendo deixadas de lado e as minhas defasagens de aprendizagem, as minhas lacunas de aprendizagem vão ficando cada vez maiores, a ponto que meu aluno saia da escola e diga, eu não aprendi nada e não sirvo para isso. Então, esse é o resultado da escola, não é o resultado só do aluno. E a avaliação, dentro da nossa perspectiva de currículo e de método, é o que vai me dizer se houve aprendizagem ou não por parte dos alunos. Aconteceu a aprendizagem? Então, se os meus instrumentos, pode ser um problema de instrumento. De repente, o meu instrumento não está avaliando bem. Logo, eu preciso entender que a avaliação ela tem 3 fases, né, e dimensões que são muito próprias, que são suas funções. A avaliação, ela sempre é diagnóstica, então ela tem que acontecer não só no final do processo de aprendizagem, mas ela tem que acontecer antes. Eu não disse que a gente precisa olhar a prática social do aluno? Então, nós precisamos olhar a prática social do aluno e entender que nível de conhecimento esse aluno tem, como ele chegou nas minhas mãos, como ele chegou naquela série, como ele chegou naquela disciplina, qual é o conhecimento que ele está trazendo da família, da sociedade, da sua cultura, que eu possa usar como matéria-prima para, a partir daí, elevar as minhas problematizações e fazer com que o aluno aprenda melhor e chegue à aprendizagem e ao desenvolvimento de suas capacidades. Então, a avaliação ela é diagnóstica, ela acontece antes, ela acontece no processo e ela acontece no final para saber se o aluno aprendeu ou não. Ela é sempre formativa. Quando eu avalio, né, eu preciso entender que a avaliação ela é também aquela que contribui para a formação do sujeito. Né? Então, a forma como eu avalio, como eu trato esse aluno, eleva a autoestima ou a diminui. Né? A forma como eu congrego esses alunos juntos na sua diversidade, não os separo por grau de dificuldade, porque isso é seletivizar dentro da sala de aula. Eu preciso saber tratar a diversidade. Então, tudo isso faz com que a avaliação seja formativa, ela esteja a favor do processo de aprendizagem. E ela é somativa, porque ao final eu preciso de uma síntese. Eu preciso saber, né, como é que foi a aprendizagem daquele aluno e eu preciso, de certa forma, mensurar. Com notas, ou com conceitos, ou com relatórios, eu preciso mensurar o que foi aprendido naquela aula, naquele momento pedagógico. Então, a avaliação ela faz parte da rotina escolar. Todo dia a gente tem que avaliar e todo dia a gente passa por avaliação. Né? E a gente precisa começar a se habituar com estas avaliações e começar também a desvendar a caixa preta da avaliação. Eu me lembro que eu fiz mestrado na UFMA e a minha dissertação foi sobre avaliação. E a avaliação, quando eu pedia para os professores, deixa eu ver a sua avaliação,
Será que eu posso olhar a sua prova? Será que eu posso olhar como é que você encaminhou esse trabalho? Aí o que, que o professor fazia? Não, não pode. Não, eu deixei em casa. Não, é sigiloso, né? Por que que a gente tem que esconder a avaliação? Tem professores que querem fazer avaliação e dizer para o aluno, você tirou 5 na sua avaliação e nem comentam aquela avaliação com o aluno, para a gente entender, ou para o aluno entender que erros ele cometeu do ponto de vista do professor. Então, é preciso que a gente torne a avaliação democrática na escola. É preciso que eu elabore minhas provas, meus instrumentos avaliativos com outros professores. Que eu traga, né, a minha avaliação, entregue na mão do diretor. Está aqui, diretor, olha aqui a minha avaliação. Né? E o diretor precisa ser amigo suficiente do professor, porque se você não tiver um bom relacionamento e impor, ele vai te dar até uma avaliação que ele nunca vai fazer, nunca vai aplicar. Inexequível. Mas se você tiver um bom relacionamento interpessoal com o seu professor, no sentido de você, como gestor, estar junto com ele nessa tarefa, ele vai sim discutir a avaliação com você. Então é preciso que a gente dialogue, socialize as avaliações que a gente faz na escola. Veja com o professor como é que Joãozinho está com você, como é que ele foi na sua avaliação. Às vezes, o problema está no nosso tipo de avaliação, no tipo da avaliação daquele professor em particular. Então, a gente precisa ver também como é que nossos alunos se comportam na elaboração de conceitos, na elaboração de experiências, na elaboração de discursos. Tudo isso é avaliação e a gente precisa levar em consideração. Eu coloquei uma charge interessante para vocês, um professor alegre por estar com um monte de provas na mão, que é uma coisa assim meio difícil de acontecer, né? A gente pega aquelas provas, a gente já fica angustiado, mas o professor está feliz. E o diagnóstico que ele faz daquelas provas, ele diz, né, nós fomos bem. Então, é isso que a gente quer que a escola trabalhe. Que as provas não identifiquem a falha de um ou de outro, mas que as provas nos digam, né, até onde a gente foi, o que a gente precisa reforçar, né, o que nós podemos avançar, como podemos fazer para melhorar. Né? Então, isso tem toda a prova, tem que ser socializada e os resultados têm que estar no mural. Né? E quando qualquer pessoa passar pela sua escola vai olhar lá, no primeiro período letivo, no primeiro bimestre, essas foram as notas e nós temos tantos % de alunos com 9, com 10. E isso é o que nos faz ter esperança para continuar, gente. Os resultados. E todo dia nós podemos ter resultados na escola. E os resultados precisam ser colocados à vista de todos. Então, a avaliação ela tem que servir para o bem e não para o mal. Né? Porque quando a gente pega a avaliação e a gente diz assim, olha, de repente essa aula aqui é de avaliação para os cursistas, o Mais Gestão, e eu vou dizer a vocês, todos serão avaliados nesse momento. Como você se sente? Aí você vai, o coração bate mais forte, né? Aí dá logo dor de cabeça, você começa a tremer, eu vou ser avaliado, e agora? Nunca vou ser gestor. Então, amigo, avaliação não é para você reforçar um estigma ruim sobre você mesmo. Nós precisamos usar a avaliação para que a nossa autoestima cresça. Avaliação para que nós todos cresçamos juntos. E nós todos podemos fazer isso através da avaliação da aprendizagem. Outro aspecto importante da avaliação é a avaliação externa. Hoje nós temos um conjunto de avaliações externas, né? A gente tem avaliação para tudo. Essa avaliação externa é aquela que vem de fora da escola para a escola. Né? Ela foi produzida por alguém que nunca nos viu e de repente ela chega na escola para dizer como estamos. Porque, às vezes, a avaliação que nós temos aqui todo dia não consegue dizer como estamos. Então, essas avaliações vêm para nos olhar, para nos identificar
num patamar ou não de coisas que eles pretendem. Então, hoje nós temos a ANA, que é a alfabetização nacional, né, a avaliação nacional de alfabetização, né, a Provinha Brasil, que é tipo uma autoavaliação da alfabetização também, a Prova Brasil, que avalia o quinto, o nono ano do ensino fundamental em português e matemática. Todas as escolas, né, públicas passam pela Prova Brasil e ela é referência para o IDEB, todo mundo fica assim meio apreensivo com ela. Nós temos o SAEB, que ele acontece junto com a Prova Brasil, e ele acontece num percentual pequeno de escolas, para inferir o IDEB também no ensino médio e em escolas particulares. Nós temos o Enem, que se transformou naquele vestibularzão nacional, que nossos alunos têm muita apreensão pelo Enem, muitas expectativas em cima do Enem, e hoje o Enem no ensino médio, ele quase tolhe os alunos de conhecer outras coisas, a não ser aquelas matrizes. Então, o Enem acontece todos os anos, e nós temos o PISA. O PISA é a avaliação internacional mais conhecida que nós vivemos nas nossas escolas. E o PISA, ela parametraliza o Brasil com outros países, né, de outros continentes. Aí a gente vê o tanto que nós estamos ficando aquém do conhecimento de outros países numa avaliação internacional. Essas avaliações, elas precisam ser conhecidas pelo gestor escolar, porque elas chegam na escola e eu preciso saber o que entra na minha escola. Eu preciso saber o que é avaliado, né, nessas avaliações. Eu preciso saber, os meus professores precisam saber, e os meus alunos também precisam saber. Então, isso tem que ser provocado pelo gestor escolar. Cada avaliação dessa tem uma matriz e uma finalidade, né? Essa matriz é uma matriz curricular de referência. É muito comum quando chega a Prova Brasil, ou quando chega perto do Enem, só se trabalhar as matrizes de língua portuguesa e matemática na Prova Brasil com os alunos, como se a gente fosse adestrar esses alunos para fazer uma boa prova. E isso nunca deu certo, porque se desse certo, a gente já tinha, assim, achado a fórmula, né? Mas nunca deu. Sempre os resultados vêm e os resultados não são bons. O porquê? Porque quando ela vem para avaliar o sistema, ela não vem para avaliar o meu aluno. Ela vem dar um resultado da escola, do sistema estadual, da rede do sistema público ou particular. Ela vem para dar um diagnóstico de como anda a qualidade educacional do Brasil. E isso comparado por estado, região e no país como um todo. Então, é preciso que eu saiba, é preciso que eu trabalhe na etapa a construção das capacidades que serão avaliadas nessas avaliações desde o início. Então, não adianta eu adestrar aquele menino para trabalhar aquela avaliação só no 9º ano do ensino fundamental, porque ele precisava ter consolidado isso durante toda a educação básica, ele precisava do ensino fundamental, que ele precisaria conhecer. Assim, no ensino médio da educação básica como um todo. Então, nós precisamos qualificar, pensar no nosso currículo. Faz parte? Não faz parte? É só para isso? Quem queremos formar e que qualidade de vida nós vamos querer para esse aluno depois que ele sair da escola? Então, as avaliações de sistema, elas precisam ser de conhecimento público, da comunidade da escola, da comunidade até de entorno da escola. Que diagnóstico aquela que se propõe e o que ela vai avaliar. E mais, como ela avalia? Cada avaliação dessa tem, assim, percentuais, né, de acertos numa questão, e dentro daquela questão, na letra A, na letra B, na letra C, cada letrinha daquela alternativa de avaliação me mostra um caminho de aprendizagem que o aluno levou para definir, né, a resposta de um problema, mas que não foi a mais correta. E aquilo ali me ajuda a entender aonde ele está e da onde eu preciso retomar a aprendizagem. A avaliação, ela é para isso, né? Então, as avaliações externas, coadunadas com a avaliação da aprendizagem, traçam indicadores para os
para as redes e para as escolas, que é o IDEB. Né? E a gente precisa estar melhorando esses indicadores porque eles realmente traduzem a qualidade educacional que nós temos. Bem, era essa a mensagem, a reflexão que eu tinha a trazer sobre a avaliação, e eu sei que vocês vão agora se debruçar sobre isso, estudar muito mais, e eu desejo a todos um bom regimento e uma boa aprendizagem, porque afinal estamos aqui para que a aprendizagem aconteça com vocês nesse curso e na escola com os nossos alunos. Até mais, até o próximo. Obrigada.